Muito bom dia, Moisés Conrado. Bom dia, telenautas. Bom dia ao Lucas, que está aqui nos auxiliando. Pessoal, essa questão de imprimir moedas é complicada, não é bem assim. Se fosse tão fácil de resolver, outros países aqui vizinhos tinham resolvido essa situação. Mas eu vou contar uma história só para exemplificar. A participação de hoje é uma participação leve. Eu quero descomplicar a economia, descomplicar essa questão que muita gente diz, eu não entendo, passou na TV, eu não entendo. Mas, digamos que um barco se perdeu e acabou parando numa ilha. E nessa ilha, as pessoas já civilizadas, né, tinham que se virar de alguma forma. Aí um foi virar pescador, outro foi fazer barraca. Porém, eles começaram a comercializar os seus produtos. E a forma de pagamento era em conchas. Aí chegava o rapaz, eu tenho um peixinho aqui assado, bom tudo, por 30 conchas. Ao outro, se você quiser uma barraca mais ajeitadinha, é apenas 1.000 conchas. E assim foi girando o mercado. Como são pessoas socializadas, elas usaram a concha como dinheiro. E o que acontece? Deu um temporal nessa ilha e amanheceu com várias conchas lá na beira do mar. E a primeira pessoa que chegou lá, eu tô rico, eu tô cheio de conchas aqui, tô rico. Só que aí não é bem assim. Se você pegou um monte de concha, mas também o cara que vendeu o peixe pegou um monte de concha, o cara que faz as barracas pegou um monte de conchas, e o que acontece? Na hora de vender, o cara disse, eu tenho cheio de concha aqui na minha barraca, eu vou vender meu peixe apenas por 30 conchas? Logicamente não, né? E é isso que acontece com a inflação. Quando se imprime moedas, que foi o caso das conchas que teve o temporal, multiplicou o dinheiro dentro do mercado, as pessoas tinham mais acesso ao dinheiro. E como todo mundo tem mais acesso ao dinheiro, logicamente o preço vai subir, porque tem a questão da oferta e demanda. Então é muito preocupante se você estiver pensando dessa forma, porque não imprime dinheiro e resolve a solução. Se a gente fizer isso, a Venezuela é logo aí. Fez isso e não resolveu. O nosso governo brasileiro está atualmente aumentando as taxas de juros. Estamos com 3,25%, é uma taxa muito alta. Estava uma taxa muito interessante, que era menos de 1%, lá nos Estados Unidos é 0%, a taxa de juros lá. Era, né? Hoje já também está aumentando, ou seja, é uma coisa mundial, porque teve o requinte da Covid, a Covid fez com que todo mundo parasse de trabalhar e teve auxílios, né? Como teve auxílios, dinheiro jogado no mercado, aquela questão das conchas, houve dinheiro jogado no mercado e muito pouca gente produzindo, acabou os produtos e os preços foram subindo, mas todo mundo tinha dinheiro para comprar. O que aconteceu? Subiu o preço. Hoje, automóveis é um exemplo. Não está tendo produção de automóveis, de massa, e aí os carros usados estão sendo valorizados. Então, diversas formas que existem para que a economia ela possa sofrer inflação. Não é uma coisa boa, já chegamos a período de reflação. Mas, Moisés, como eu falei que ia ser uma participação mais exemplificada, uma forma de inflação, eu espero que vocês estejam entendendo a ideia do que é inflação, que é a questão da oferta, demanda, taxa de juros, Selic, as pessoas falam, até tem aí no slide, os jornais, os sites, tudo postando o que é taxa postando sobre inflação. Temos aí, diariamente, o Diário do Sertão, inclusive, postou já há 2 semanas sobre a questão da inflação. Vários sites, nacionalmente, falando sobre isso, porque é algo que é muito importante. E o que é que mede essa inflação? No próximo slide a gente vai falar sobre IPCA, que é um índice, e sobre INPC. O índice de preço e consumo amplo, que é o IPCA, e o outro é o IPC, Índice Nacional de Preço. Qual a diferença do outro? Um tem de um salário mínimo até 40, salário mínimo, o preço médio, e o outro, o INPC, é de 1 a 5 salários mínimos, é mais restrito
para um público. Mas por que usa o IPCA? Porque usa o preço médio. Por exemplo, eu que ganho 40 salários mínimos e Moisés que ganha o custo de uma feira não é o mesmo para mim, o impacto de uma feira não é o mesmo para mim e para ele. Então, tem esse índice. E hoje você vai ouvir muito falar sobre IPCA nos jornais, telejornais, e é o índice que é medido pelo IBGE, do consumo. Mas, Moisés, você lembra você não lembra não, que você é muito novo, mas você lembra dos anos 90? Foi que me enganou com isso. Você é muito novo, não lembra disso, mas nos anos 90, na década de 90, acontecia muita inflação. Que o pessoal, até hoje, eu tenho um tio hoje que ele compra de saca de arroz, para dizer, não, próximo ano, de saca de arroz que vai dizer, próximo mês vai aumentar o preço. Ele não está errado, né? Mas também no entorno está. Mas naquela época, o juro era 80% ao mês, aí veio o primeiro plano Collor, veio o segundo plano Collor, não resolveu, aí Collor saiu, aí entrou o Itamar Franco, veio com o plano real e conseguiu ajustar a inflação, mas a década de 90 era uma loucura. Quem viveu essa época sabe que ia no mercado, era um preço, e no outro mês já era outro totalmente diferente, um absurdo. Hoje não está diferente, mas hoje está muito mais regularizado do que naquela época. E naquela época as pessoas iam no mercado, e era aquele desespero para comprar. Ainda eu não era nascido não, mas Moisés também não era, mas eu já vi muita história falando. Obrigado pela gentileza. Mas é isso a inflação. Se não tiver um controle da inflação, ainda bem que o plano real deu certo na nossa economia, mas se a gente não tiver cuidado com a inflação, nosso país pode desacelerar, porque está aumentando a taxa de juros, está tirando o consumo das pessoas, porque não está financiando empréstimos, investimentos está diminuindo por conta da taxa de juros altas. E isso faz com que desacelere a economia, tanto do país como do mundo também. Porque, por exemplo, houve uma época que a carne suína lá na China, no Oriente Médio, teve uma doença lá nos porcos e tiveram que sacrificar vários porcos. E a carne aqui no Brasil impactou. Por quê? Porque o preço subiu lá em cima, a carne suína, porque estavam exportando a nossa carne suína para outros países que estavam precisando da demanda. Então, tudo envolve a economia mundial. Então, é interessante pensarmos e entendermos sobre inflação. Hoje eu vejo uma coisa muito triste, as pessoas estão usando a eleição como torcida de futebol, não estão preocupados com o cardápio de políticos que tem disponível para votar, só querem ou esse, ou B, ou A, ou B, e isso é muito triste, porque estamos chegando num restaurante chique e comendo apenas o que o garçom diz que é bom. Então, pessoal, preste atenção quando for votar esse ano, porque isso é uma coisa muito interessante de prestar atenção. A economia. Não vai votar por interesses de torcida de futebol, não. Eu torço para o time A, eu torço para o time B e assim nós se ferra futuramente. Moisés, para encerrar aqui a participação, eu vou mostrar só um índice de como era a inflação nos anos 80 até anos 90, quando começou o plano real. Veja como... Põe aí na tela, Lucas, por favor. O pessoal que está nos assistindo ver como era. Era quase 6% em 91. A inflação estava em quase 6%. Aí subiu para 1.000, subiu para 2.000 em 93. Aí tiraram o plano real. Tiraram o plano real e o que aconteceu? Na verdade, implementaram o plano real, implementaram o plano real e a inflação baixou, mais ou menos. Você pode olhar a queda de 900% no período de 94, quando implementaram o real, baixou para 14%, mas veja que quando foi em 96 já baixou para 9, em 97 ficou em 7, em 98 baixou para 1, ou seja, teve uma regularização a partir do plano real, mostra que o plano deu certo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, eu quis trazer de uma forma simples o que é inflação, para que as pessoas possam entender, porque muitas vezes as pessoas complicam, botam uns termos técnicos e não trazem para a realidade nossa. Tá bom? A intenção é essa. Muito bem explicado. Deu para compreender agora o que é a inflação.
Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Moisés, pelo espaço e paz e bem a todos. Projeto Cajamane, como é que eu fico sabendo mais sobre vocês? O Projeto Cajamane você pode encontrar no Instagram, @Cajamane, e você também pode encontrar no YouTube. A gente tem diversos temas no YouTube, inclusive agora vamos falar sobre milhas aéreas, cartão de crédito, vai ser uma nova série que vai ser feita por mim no nosso canal do YouTube. E vai lá, Cajamane, lá no YouTube, você já nos encontra também. Também no Instagram, @Cajamane. @Cajamane, no Instagram tá lá. E se você quiser, nós temos um vídeo de 3 segundos, se o Lucas puder botar, falando sobre a perca de dinheiro que a gente tem durante o ano. Ó, esse vídeo foi feito em 2020. O valor do dinheiro, em 94 para 2020. Rapidinho, joga aí. Vai lá, Lucas. R$5, R$10, R$50, R$100 valendo R$16,35 pelo índice da inflação. Quer dizer que em 1994, R$100, hoje vale... Em 2020 valia 16,35 centavos. A gente perdeu o valor por conta da inflação do dinheiro. Eita, vamos para frente. Um abraço. Obrigado.